Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aulinha. Nós vamos tratar hoje um tema muito importante para o nosso período colonial. Toma o seu café, a sua água, o seu energético. Vem comigo, coloca o celular no modo avião e presta bem atenção, porque essa aula é muito importante, cai bastante em prova. Antes de entrarmos em cada uma dos conflitos coloniais, né, das revoltas nativistas, nós precisamos entender aqui um pouquinho sobre a diferença desses conflitos coloniais. Vem comigo aqui na tela, vocês estão vendo aí. Nós precisamos entender um pouco a diferença desses conflitos coloniais, das revoltas nativistas, com outros movimentos que nós vamos ver lá na frente. Muita atenção aqui, por quê? Porque as características aqui são diferentes. Os motivos aqui que desencadearam essas revoltas todas, que nós vamos ver cada uma por uma, são diferentes dos movimentos emancipatórios que nós tivemos lá na frente, lá no final do século XVIII, beleza? Então aqui nós estamos no início do século, no final do século XVII e início do século XVIII. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nós vamos fazer uma diferença fundamental para esses movimentos que nós tivemos lá na frente. Então, os conflitos coloniais são, deixa eu aumentar a tela para vocês, são diferentes daqueles movimentos emancipacionistas. Tá bom? Esses movimentos emancipacionistas nós vamos ver lá no final do século XVIII. Beleza, pessoal? Então, presta bem atenção aqui, porque antes de eu entrar propriamente nos conflitos coloniais, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu falo de conflitos coloniais, eu estou falando de reivindicações aqui dos colonos, dentro da colônia, sem nenhum caráter político, tá bom? Por isso que eles são diferentes dos movimentos emancipacionistas, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira e outros movimentos que nós vamos estudar, beleza? Então, quais são esses movimentos que nós vamos estudar agora? O que eles têm? Quais são as características que eles têm e o que diferencia esses movimentos dos movimentos emancipacionistas? Primeira coisa que você tem que observar é que os conflitos coloniais, nós estamos aqui no final. Nós estamos aqui, ó, no final do século XVII e início do século XVIII, tá? Quais são as principais características aqui para você não se perder na hora da sua prova e chegar lá com segurança? Porque eu tenho certeza que a prova vai tentar te confundir nesse sentido. Primeiro, eles acontecem dentro da colônia, são liderados por colonos e têm caráter local. Então eles são movimentos aqui de contestação contra a coroa. Não há aqui interesse de se apartar de Portugal. Então, aqui primeira coisa que vocês têm que observar é que são conflitos locais, tá? São liderados por colonos, por nativos. Nativos o quê? Nativos da América, tá? São nativos da América. Quando eu falo nativos, não estou falando de indígena, apesar de ter movimentos que vai ter a participação bastante de indígenas. Eles acontecem aqui, têm caráter local, e esses movimentos são movimentos contestatórios. Contestatório de quê? Dos arbítrios da coroa. Então nós temos aqui um movimento de contestação. Contestação de quê? Contestação dos abusos da coroa portuguesa, tá? E o principal que vocês têm que anotar é que esses movimentos, eles não têm caráter de separação. Não são movimentos separatistas. Eles não querem a independência, tá? Então eles não têm caráter político no sentido de separação, ou seja, não tem caráter de independência. Tá bom? Eles não querem a independência da coroa portuguesa, beleza? Então esses movimentos, o que eles buscam? Eles buscam diminuir impostos, eles buscam reagir contra os abusos, questionar os monopólios, eles buscam limitar a intervenção da coroa. Então, principalmente, eles buscam isso.
a limitação aí, ó, da interferência da coroa pelos prejuízos que eles causam na economia. Diferentemente de movimentos emancipacionistas, por exemplo, as inconfidências. Por quê? Porque aqui, nos movimentos emancipacionistas, nós estamos já no final do século XVIII, tá? Final do século XVIII. Isso é importante porque, sabendo disso, você já exclui várias alternativas. Você tem que ler, entender a contextualização e, sabendo disso, você já se lembra de inconfidências, das características desses movimentos do final do século XVIII, que são movimentos de caráter político. Então, aqui nós temos movimentos de caráter político. Caráter político. Então, o que eles querem aqui? Eles defendem uma ruptura. Eles defendem a ruptura com Portugal, a independência, né? Então, eles defendem uma ruptura com Portugal. Nós estamos falando aqui, ó, de independência. Independência o quê? Da coroa. Beleza, pessoal? É muito importante vocês entenderem isso aqui. Eles questionam o domínio português. Por exemplo, Inconfidência Mineira, tá? Então você tem que ter isso aqui, esse retrato na sua cabeça, para você não se perder, chegar com segurança na hora da prova. Beleza? Revoltas nativistas, eu estou falando aqui de revoltas que contestam algumas medidas que a coroa portuguesa tomava e acabaram prejudicando os colonos, tá? E os movimentos emancipacionistas, que a gente vai ver lá na frente, já querem romper com Portugal. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, esse retrato aqui que eu quero que vocês já tenham em mente, para que vocês não fiquem flutuando quando a gente tratar de cada uma das revoltas. Revolta de Beckman, revolta de Vila Rica, guerra dos Emboabas e por aí vai. Guerra dos Mascates, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui primeiro. Entendeu isso aqui? Então, vem comigo, toma logo mais um café, porque eu quero que vocês apertem o cinto. Feito essa distinção aqui, e aí sim, nós estamos prontos para entrar nesse novo cenário. Que cenário? Um novo eixo econômico que surge. Então nós estamos no final do século XVII, aqui nós temos uma mudança no eixo econômico, nós saímos da crise do açúcar, lembra? E nós entramos aqui na descoberta de quê? Na descoberta dos minerais, do ouro. Aonde? Principalmente em Minas Gerais. Não só, depois você vai ver que nós descobrimos ouro em Goiás, em Mato Grosso, e caminhamos para dentro do país. Isso foi muito importante para formatar a colônia, formatar o Brasil como o Brasil é hoje. E aí nós entramos na mineração. Tá? Com isso aqui, nós tínhamos uma... Deixa eu desenhar melhor aqui para vocês. Vem comigo na tela, observem bem. Nós estávamos aqui, ó, no litoral, e aí nós vamos passar aqui para dentro do território, beleza? E o que acontece com isso? Quando nós passamos, quando nós mudamos esse eixo econômico, a economia estava baseada no açúcar, no litoral, vimos que o açúcar estava em crise, o açúcar acabou? Não. Ah, professor, porque a gente só fala em ouro? Não, o açúcar continuou, mas em menor intensidade. Os engenhos do açúcar continuaram, muitos faliram, muitos se reformataram, mas a base agora, tratando desse período das revoltas, nós vamos entrar agora para dentro do Brasil, para dentro do território brasileiro. Nós vamos ter uma economia sendo desenvolvida no interior do território, baseado em quê? Baseado na mineração. Mineração de minerais, tá? Minerais preciosos, principalmente o ouro, não só o ouro, mas principalmente o ouro. E qual foi o resultado disso? O resultado é que nós temos aqui novos núcleos urbanos, circulação de pessoa dentro dessas áreas aqui, ó, do interior do território, tá? Então, isso aqui é importante, é uma característica importante para você ter em mente. Tá? E, nós temos um movimento, então, de inserção para dentro do território brasileiro. Beleza, nós temos. E as consequências disso são o quê? O aumento da circulação de riqueza e circulação de pessoas no interior do território. Saiu do litoral? Não só, pessoal. Nós não migramos todo mundo, não. Continuou o litoral. Só que aí algumas investidas foram para o interior para buscar alternativas. E com isso, o que acontece?
A arrecadação cresce com a descoberta do ouro. A arrecadação crescendo, o que acontece? A necessidade da coroa de fiscalizar essa economia nova, esse eixo econômico, esse novo ciclo econômico, beleza? Então, Portugal, percebendo essa riqueza ali dentro do interior do território, ele vê que o ouro gera riqueza, e gerando riqueza, ele atrai o controle da coroa. Então, ele atrai o controle da coroa. Isso aqui é fundamental você entender. Tá? Com essa riqueza e esse controle sendo exercido na extração daqueles minerais, eu preciso, né, Portugal precisa criar mecanismos de fiscalização. E aí ele começa a estruturar uma nova administração para que essa nova administração consiga pegar esses minerais que estão sendo extraídos e uma parte desses minerais ficar com a coroa. Então, ele implementa uma cobrança muito intensa de impostos. É aí que entra o quinto, né? O quinto que nós vamos ver, o que era o quinto, nós vamos ver uma intervenção mais direta na economia, e aí você vai entender a lógica disso para quê? Para que você compreenda as tensões e as revoltas, o motivo que gerou as revoltas coloniais, beleza? Isso aqui é fundamental você saber, tá certo? Então esse controle vai gerar uma pressão nos colonos e essa pressão naturalmente vai gerar o conflito. Esse mapa aqui que vocês estão vendo na tela são as principais revoltas coloniais. Nós temos lá a revolta dos Beckman, lá em São Luís do Maranhão. Nós temos a Guerra dos Mascates, ali ó, nós temos a Conjuração Baiana, nós temos a revolta de Vila Rica, Inconfidência Mineira, lá embaixo, e nós temos a Guerra dos Emboabas, ali também em Minas Gerais. Então nós estamos aqui tratando de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Lembra disso. Beleza, pessoal? E quais foram esses mecanismos, né, de controle que a coroa precisou utilizar? O Portugal, afinal de contas, ele precisava fazer com que o controle fosse um controle muito bem estruturado, porque o ouro era difuso. O que significa isso? Não tinha como Portugal olhar cada garimpeiro, cada pessoa e olhar o que estava no seu bolso. Não tinha. Era diferente lá dos engenhos, né? Os engenhos tinham como exercer uma fiscalização mais adequada, mais controlada. O ouro não, o ouro era retirado, você sabe, né, que tira o ouro. O pessoal ia lá tirando ouro, o ouro é em pepitas, né, pepitas, quase que em pó, pepitas, e aí era muito fácil você pegar esse ouro e contrabandear, levar esse ouro para longe ali dos olhos da coroa portuguesa. E aí é necessário que Portugal crie esses mecanismos para acompanhar toda essa extração. E aqui entra os mecanismos, o que o Portugal fez para poder fazer com que essa riqueza ficasse com ele. Primeira coisa que vocês têm que observar é o quinto. Vocês lembram do quinto? Tem uma série na Globo, né? O Quinto dos Infernos. Então, o que era o quinto? O quinto era um imposto que recaía sobre a extração do ouro. 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue à coroa. Daí a expressão Quinto dos Infernos. Tem gente que fala que essa expressão não vem daqui, mas eu acredito que sim. Então, vem 20% de todo o ouro que era extraído pertencia à coroa. Então, 20% pertencia à coroa, o restante ficava ali girando na economia. Só que aí tem um problema. Não era 20% das pepitas. Portugal ele estruturou toda uma administração. O que ele fez? Ele pegou isso e fez com que esse quinto fosse retirado, mas retirado com base em um controle muito bem administrado. E para isso ele precisava criar uma estrutura para poder pegar essas pepitas e essas pepitas, esse ouro extraído, fosse colocado em algum local para poder fazer essa medição. E que local era esse? Eram as casas de fundição. Então Portugal vem e cria as casas de fundição. O que são essas casas de fundição? Eram parte da administração para que fosse esse ouro fundido ali em barras para poder impedir o quê? O contrabando. Então o ouro era extraído, tinha que ser fundido, era fundido e o resultado era essa barra aqui que vocês estão vendo na tela. Eu acho que isso, vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é uma barra oficial da Casa de Fundição, 1808. Aqui tem os controles, né? O selo da coroa, enfim. Então isso aqui era tudo controlado, pessoal, para que o ouro não fosse para outro país. E aí, como que eu faria isso? Como que Portugal fez isso? Ele veio
e colocou uma fiscalização intensa, trazendo a galera, trazendo mais servidores públicos, né, vamos dizer assim, trazendo mais o seu pessoal para lá para poder exercer esse controle, para poder fazer com que esse ouro que estava espalhado fosse concentrado. Concentrado aonde? Nas casas de fundição, para facilitar a fiscalização. Beleza? Então, Portugal, criando essas estruturas aqui administrativas, eles, né, mais próximas às regiões, aquelas regiões mineradoras, e aí Portugal consegue se aproximar mais das riquezas que estão sendo extraídas. E aí ele cria aqui uma capitania ali de Minas Gerais, depois que foi desmembrado de São Paulo, ele aumenta a presença dessas autoridades próximas aos locais das extrações, beleza? Então o Estado começa a chegar mais perto do cotidiano do pessoal, tá bom? Os agentes da coroa aqui, ó, ficam mais presentes no cotidiano das pessoas, tá? Porque para fazer com que o ouro que estava espalhado fosse concentrado. O ouro estava difuso, estava espalhado nesses territórios, era difícil de monitorar, então foi necessário fazer essa reorganização administrativa. Beleza, pessoal? Então nós temos as estruturas regionais, nós temos os desmembramentos das capitanias, mais autoridades ali locais, intervindo diretamente no ambiente e na vida dos colonos. E aí você olha e percebe, pô, peraí, os colonos, eles produzem, descobrem, são fiscalizados, pagam um alto imposto e sofrem intervenção ainda no seu cotidiano. E aí vai gerando, vai escalonando as tensões. Não foi de um dia para o outro, isso foi com o tempo, foi escalonando as tensões, e aí você vai entender que esse escalonamento vão gerar várias revoltas, dentre as quais a que nós vamos tratar, por exemplo, lá nas revoltas, na revolta dos Beckman. E aqui, essa tensão sendo escalada, ela vai chegar ao estopim e vai ter que explodir. Então percebam, pessoal, que qual é o efeito disso? O efeito é o escalonamento das tensões. Esse escalonamento é que vai gerar esses conflitos coloniais. Por quê? Você veja, o colono ele produz, o colono ele é fiscalizado, ele paga o imposto alto e ele sofre a intervenção. Sem a coroa aportar, ajudá-los a extrair o ouro, enfim, a coroa não ajuda, ela só retira. Então a coroa ainda está naquela lógica do pacto colonial. Então, vamos extrair as riquezas da colônia. Então quem está lá é como se fosse escravo de Portugal. E os colonos ficaram muito incomodados com isso, começou a surgir as tensões. E é aqui que aparece os nossos conflitos coloniais, as revoltas nativistas. Então, quando nós estamos falando em conflitos coloniais, em revoltas nativistas, o que são essas revoltas nativistas? São movimentos dos colonos contra as medidas ali da coroa portuguesa, basicamente, tá? Por que são movimentos que a gente chama de nativistas? Porque são os próprios colonos, são os próprios nativos da América Portuguesa. Por isso, nós chamamos de revoltas nativistas. Tá bem, gente? Então, presta atenção que essas revoltas não são movimentos de independência. Tá? Vem aqui no slide comigo, elas não são movimentos separatistas, elas são movimentos contestatórios. Elas surgem dentro da colônia, são lideradas por colonos, ali por nativos da América, e têm um objetivo, que é diminuir impostos, reagir contra os abusos da coroa, questionar os monopólios, mas não são movimentos separatistas. É isso que eu quero que vocês entendam e não errem na hora da prova, beleza? Então gravem bem isso, tá? Gravem bem que são reações diretas ao quê? Ao aumento ali do controle da cobrança fiscal da metrópole, tá bom? Muito cuidado, eu quero que vocês compreendam bem isso aqui, para vocês não titubearem na hora da prova. O que eles queriam? Eles queriam reduzir impostos, eles queriam acabar ali com os abusos da coroa, questionando os monopólios e por aí vai, tá? O que eles não queriam, não tinham ali o objetivo de separar, de romper com Portugal, tá? Não tinham interesse na independência, não tinham interesse em criar um novo país, tá? Como aconteceu com os movimentos emancipacionistas, beleza? Isso aqui é muito importante vocês compreenderem, e aí a gente está agora pronto para poder abordar cada revolta específica, revolta de Beckman e por aí vai, tá certo? Então nós temos aqui, ó, a revolta de Beckman, a guerra dos Emboabas, a guerra dos Mascates, a revolta de Filipe dos Santos,
ou de Vila Rica. E aí a gente vai ver uma por uma. Beleza, pessoal? Então guardem bem isso e a gente se vê nas próximas aulas. Grande abraço, fiquem com Deus.